Meus irmãos, eu quero começar. O coro pode, por favor, se assentar, os demais pastores também, irmão Silas, de igual modo, trazendo uma notícia que requer a nossa intercessão imediata. Agora são 3 horas da manhã em Cabul, capital do Afeganistão. E por volta das 5 horas daqui, eu recebi, então, um pedido urgente de oração do nosso missionário naquele país, cujo nome eu não posso mencionar, os irmãos sabem por quê. E o pedido é um pedido de oração, nos termos que, então, eu vou agora ler para os irmãos, tal como recebemos a mensagem. Pastor Israel, por favor, peça à igreja para orar. O líder com quem trabalho, de Cabul, que treina outros pastores, está recebendo ameaças de morte por telefone sem parar. Talvez tenha que fugir amanhã. São agora, como eu disse, 3h30 da manhã lá. Eles têm 2 filhos e sua esposa está grávida de 7 meses. Por favor, levantem um clamor por essa família. É o que nós faremos nesse instante. Para nós, é difícil até mesmo imaginar que essas coisas aconteçam contra pessoas que estão tão somente falando de amor, de graça e de paz. Não é outra mensagem que eles pregam, só essa mensagem. Então eu quero convidar os irmãos para esta palavra de oração nesse instante, de intercessão, para que Deus proteja essa família. Eu não sei como Deus vai fazer. Se Ele vai proteger a família para que nada de mal aconteça, se Ele vai tocar nos corações das pessoas que estão pensando em fazer o mal, eu não sei como Deus vai fazer. Nós queremos orar, então, para essa pessoa cujo nome não sabemos, e se soubéssemos não diríamos, que está sofrendo nesse momento. Talvez não esteja dormindo nessa hora. Porque a ameaça é de colocar em fogo na casa. Essa é a situação real e concreta que esses irmãos vivem nesse momento ali. Eu prometo aos irmãos dar notícias assim que eu as receber. Eu mando essa mensagem, quando eu acho relevante, para todos os que estão cadastrados na lista de membros da igreja que tem e-mail. Se você é membro da igreja e não recebe, me mande um e-mail que eu cadastro você. Se você é participante aqui da igreja e quer receber, você me informe, não sou membro, mas quero receber essas notícias, eu também cadastro você e mando para você essas notícias. Vou convidar o pastor Carlos Alberto Pires para que venha aqui. Então, ore ao Senhor, peço aos irmãos que fiquem em pé, quem quiser ficar de joelhos, fique. Vamos atender a esse pedido do nosso missionário ali no Afeganistão, clamando pela liberdade, pela segurança, pela integridade física daquele pastor, sua esposa, seus 2 filhos e um no ventre nesse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, neste momento, Senhor, o teu povo, a tua igreja, de joelhos, Senhor Deus, com o pensamento voltado para o teu trono de graça, pede, intercede, Senhor, por esta família missionária, cujo nome não sabemos, mas tu sabes, e que está passando, Senhor, por esta situação difícil ali naquele país, Cabul. Meu Deus, nós rogamos, nós oramos, intercedendo, Senhor, para que a manifestação da tua graça e do teu poder esteja sendo derramado junto àquela família. Amém, ó Deus. Ó Pai, que a tua vontade seja feita
na vida daquela família, Amém. naquele país, porque nós sabemos, Senhor, que Tu és um Deus todo-poderoso e que pode fazer milagres e que pode executar grandes obras, e o Teu povo está intercedendo, Senhor. Ouve as nossas orações. Amém, ó Deus. Nós pedimos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, ó Deus. Amém. Amém. Os irmãos podem, por favor, então, se assentar. Quero, nesse momento, agradecer, então, a todos quantos tornaram possível aquela realização ontem, aqui de tarde, da tarde de autógrafos, do livro Era Uma Vez na Bíblia, que foi ilustrada pela Ingrid. Fica em pé mais uma vez, Ingrid. Foi ela que ilustrou os 6 volumes do Era Uma Vez na Bíblia. Foi uma experiência muito edificante. Já falei edificante 3 vezes, já vamos mudar, né? Uma experiência muito valiosa, a sua parceria. Esperamos que Deus nos abençoe e possamos fazer outras. Está com o seu esposo, toda a sua família vieram de Curitiba para participar desse evento ontem, que foi, de fato, muito inspirador para todos quantos participaram. Muito obrigado. Nesse contexto, então, eu quero falar de um livro, o livro do mês, Mais que um Carpinteiro. Mas tem uma notícia ruim. Eu só comprei 50 exemplares e praticamente já acabaram. Tem uns pouquinhos exemplares ainda, mas não se preocupe, eu vou pedir mais 50. Porque acabou tão rápido assim, está praticamente acabando. É um livro muito interessante. Os autores são pai e filho, Josh McDowell e Sean McDowell. O Josh, o pai, escreveu esse livro nos anos 70. Vendeu milhões de exemplares pelo mundo. Esse Josh, ele era agnóstico, ele não cria que se Deus existisse, fizesse alguma coisa na vida. Ele conheceu a Jesus. Começou a pesquisar, então, sobre ele. E escreveu esse livro, como eu disse, que ganhou o mundo, tradução em mais de 100 idiomas. Alguns aqui certamente já leram aquela edição. E o seu filho, que também se tornou teólogo e filósofo, tomou esse livro, viu as perguntas de hoje, atualizou as pesquisas sobre Jesus, que é um campo mais de pesquisa no mundo, e reescreveu junto com o pai o seu livro e ficou ainda melhor. É um livro para você ler, é um livro sobre a fidedignidade das Escrituras, é um livro sobre a historicidade de Jesus, mas de uma maneira muito interessante, com histórias da vida real que ele experimentou nos vários lugares que esteve, da sua própria experiência de conversão. É um livro para a gente ler, tirar as dúvidas próprias, para presentear aquelas pessoas que estão em busca da verdade que é Jesus Cristo. Eu recomendo este livro. Como eu disse, não se preocupe, se acabar a gente providencia outro. Já comprei o livro do próximo mês, vai ser Graça, de Max Lucado. Então não compre, espere para chegar aqui, preço bem mais baixo para você comprar e presentear. Um livro para você planejar, ofertar de Natal para os seus amigos. Um livro realmente muito bom, esse livro do Max Lucado, chamado tão somente Graça. Pergunto, há alguém em nosso culto hoje participando pela primeira vez? Se houver, queira ficar em pé, por favor, se é a primeira vez que você vê o nosso culto. Há alguém nessa condição? Aqui temos um casal muito bem-vindo, e o casal Costa vai lhe dar um abraço. Isso. Um abraço, um cartãozinho de nossa igreja. Esperamos que tenham vocês uma experiência de grande valor aqui conosco nesta noite. Alguém que completou aniversário de nascimento, casamento ou batismo, quer que oremos a Deus agradecendo por sua vida? Se houver, pode vir aqui e vamos dar graças por você. Vamos então prosseguir, pensando um pouquinho nessa música, orando para que também o Espírito Santo encha a sua vida. Esse é o tema do culto desta noite, que os pastores Cleodair e Carlos Daniel vão dirigir. O coro masculino, que já cantou no culto número 3, vai também cantar lindas músicas de adoração, e juntos vamos acompanhar vocês.
Convido você a ficar de pé, por gentileza, e vamos dar glória a Deus com uma canção já bem antiga, acredito conhecida de todos, que diz: a Deus demos glória com grande fervor. E o refrão diz: exultai, exultai, vinde todos louvar. E cá estamos juntos para celebrar a Jesus. Amém, vamos orar. Senhor, que fazemos porque queremos fazer tudo em nome de Jesus e para Ti. Amém? Quero ler um texto que está em Daniel, capítulo 2, versículo 20 e 22. Começa assim: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Amém. Amém. Estamos felizes de estarmos na casa do Senhor nessa noite. Convido você a virar para o seu irmão e convidá-lo a adorar a Deus nessa noite. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar.
Vamos fazer uma coletânea de cânticos para a gente lembrar aqueles tempos, quem é um pouco mais jovem e outros que são mais jovens ainda. Vamos cantar esses cânticos em louvor e adoração ao nosso Deus. A Natália lembra dessas músicas? Todas elas. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz até aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Ele é o pão da vida, a estrela da manhã. Ele é o brilho dos vales. Todos devem conhecer. Eu canto aleluia, 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 vem, aleluia, Amém. Falando de vida e não de morte, outro canto contigo, que eu queria que a gente recordasse e louvasse o Senhor com ele. Falando de vida e não de morte, tratando da paz e não pra guerra, olhando pro céu, onde está Deus que tudo pode fazer. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta
basta acreditar em Jesus Cristo que tudo pode fazer. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e não chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e não chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo que tudo pode fazer. É só largar o mundo e seus prazeres, na verdade tudo é ilusão. Aproveite agora pra mudar a sua direção. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e não chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e não chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Amém. Pode sentar, por gentileza. Muito bom poder cantar a Deus, expressar o louvor da nossa alma. Quando cantamos, nós temos a oportunidade de tirar lá do fundo da alma o nosso verdadeiro sentimento por Deus, né? Certa vez eu ouvi alguém dizer que é impossível você ouvir um louvor e não cantar. Se você não cantar é porque alguma coisa está errado. O louvor realmente ele nos leva à presença de Deus, né? E eu quero aproveitar esse momento agora, se você veio preparado para isso, para que você tenha a oportunidade de entregar o seu dízimo e a sua oferta, como gratidão a Deus, como louvor a Deus. Como bem já disse o pastor Israel em outras ocasiões, nós não fazemos isso para sermos abençoados, mas nós fazemos isso porque já fomos abençoados. Como diz aqui o salmista, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Bem sabemos que a única forma de recompensar tudo que Deus tem feito por nós é o nosso coração contrito, é o nosso verdadeiro louvor. E o dízimo e a oferta também é um meio, é um momento em que você também pode expressar esse louvor e essa gratidão a Deus.
irmãos podem, por favor, levar a salva. Nós ouviremos agora o coro masculino. Aqui na nossa igreja, Batista Curuçá, todos os cultos nós temos um momento que chamamos de momento de intercessão. E eu quero ler para esse momento um salmo muito conhecido. Geralmente você chega na casa de alguém assim e esse salmo está aberto, né? É o Salmo 23. Diz assim: O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A canção que a banda vai cantar é inspirada neste salmo. Então, enquanto a gente canta, se você tem algo a colocar diante de Deus, você pode ficar de pé ou pode vir aqui. Quero convidar a Agnes, que vai estar fazendo essa oração depois da canção. Eu gosto de pensar sempre, quando eu vejo esse cântico, baseado no Salmo 23, que ele pode ser resumido nessa frase: no controle, Deus está. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu
estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens. Me conheces, sei, eu sou. E criastes que sou. E me amas como eu sou. Me conheces, sei, eu sou. E criaste o que eu sou. E criastes que sou. E me amas como eu sou. E me amas como eu sou. Pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. Os motivos de oração. Nosso irmão Guilherme está com o seu pai e a sua irmã enfermos, precisando de nossas orações. Guilherme também, nesse momento assim de dificuldade na sua vida. Vem aqui, Guilherme, para que todos também possam se lembrar da família dele e orar por ele. Precisamos nos lembrar, como já pela manhã mencionei, da Isabel, recém-nascida, dia 19 de setembro, filha da Glaucia, pastor André Aguiar Lisboa, que tem uma malformação cardíaca com abertura tanto atrial quanto ventricular. É um estado muito difícil de saúde. Ela, sua mãe, suas duas irmãs, já estão aqui no Rio. Amanhã o pastor André virá. Precisamos, então, não só agora, mas nossas casas, todos os dias, nos lembrar da Isabel nesse tratamento que deverá ser longo. E nós não podemos parar de orar porque é longo o tratamento. Também quero trazer um pedido que nos chegou, na verdade, 2 pedidos. A mãe de nossa irmã Angélica Nardi de Araújo, a sua mãe, cujo nome é Domingas, teve uma queda, precisa de nossas orações há pouco. E também a irmã Maria Cristina nos trouxe aqui um pedido para um menininho de 5 anos chamado Guilherme Tanaka Hammond. Ele está com leucemia e precisa de doação de uma medula óssea. Ele estuda no MOP, na unidade de Itanhangá, e o Hemorrio deslocou, inclusive, no dia 4 último, uma equipe para lá, para recolher doações. E ela disse que nós oraríamos pelo Guilherme. Está ainda processo inicial e a indicação médica é, então, desse transplante. Vamos orar por ele, para que apareçam doadores. Quem sabe você mesmo possa ser um doador, porque as condições estão colocadas. Vou colocar no boletim da semana que vem mais informações a esse respeito, para também nós nos envolvermos. E, por último, pelo nosso prefeito, que foi reeleito, Eduardo Paes, para que nesses próximos 4 anos ele possa fazer uma administração voltada para os interesses da cidade, possa temer a Deus em todos os seus atos, porque a Bíblia diz que devemos orar por nossas autoridades. Vamos assim, então, com a irmã Agnes Alencar, orar agora. Pai, muito obrigada, porque nós podemos confiar que o Senhor está no controle, mesmo quando nós não conseguimos enxergar, mesmo quando as situações são tão completamente adversas e aos nossos olhos tão completamente injustas, como uma criança de 5 anos que tem leucemia.
E mesmo assim nós podemos nos achegar ao Teu trono de graça e confiar que o Senhor está no controle e confiar que o Senhor nos ama, acima de tudo. Apesar dos nossos problemas, os quais temos porque o mundo é ruim, o Senhor continua nos amando, mesmo quando às vezes nós não conseguimos sentir esse amor. Então eu lhe peço que o Seu amor, Pai, possa nos envolver de maneira completa, que nós possamos nos sentir verdadeiramente amados pelo Senhor e pelo Teu Filho, que o Senhor possa visitar a Isabel no hospital, Pai, e tantas outras pessoas que estão com seus parentes enfermos, ou adoentados, ou de alguma maneira acidentados. O Senhor sabe, nós não sabemos. O Senhor conhece também as pessoas que precisam de algum emprego, de alguma oportunidade de trabalho, talvez já procurando há muito tempo, por vezes já prestes a desistir, Pai. Que o Senhor possa renovar as forças nossas, Pai. Forças para confiar em Ti, forças para continuar prosseguindo, continuar acreditando que o Senhor nos ama, que o Senhor está no controle. Sim, e de que nada nos faltará. Sim, por vezes nos falta fé, Pai. Que o Senhor possa nos perdoar pela nossa falta de fé. Que o Senhor possa olhar os nossos corações, ter misericórdia de nós e nos ensinar como somos amados por Ti e como podemos confiar que o Senhor está no controle. Sim, Senhor. Abençoa, Pai, todos esses pedidos que foram aqui expostos, abençoa as famílias, que todas as coisas aconteçam de maneira que o Senhor seja glorificado na vida dessas pessoas, Pai, que todas as coisas aconteçam de maneira que o Senhor possa ser reconhecido. Talvez pessoas que não sabem quem o Senhor é, possam vir a saber quem o Senhor era através das nossas orações, Pai. Então, eu lhe peço e lhe agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda fará. Sim, Senhor. E que o Senhor possa renovar a nossa fé, renovar a nossa confiança e a nossa força para continuar prosseguindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos podem se assentar, exceto o coro, que vai cantar a música agora que fala começar em mim. A começar aqui, melhor dizendo. E essa música tem tudo a ver com o tema de nossa mensagem. Nós estamos encerrando hoje, pela graça de Deus, uma série interna, série grande, que já dura mais de um ano e vai prosseguir no ano que vem ainda, a partir do credo apostólico. Aquela afirmativa no credo que diz que creio no Espírito Santo. E nós separamos, então, um tema que é como podemos, crendo no Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo. Esse é o tema desta noite. E gostaria que, enquanto você ouvisse, você pudesse orar ao Senhor, pedindo a Ele que encha a sua vida com o Espírito Santo de Deus. Você
Este é, Senhor, o nosso desejo. Nosso desejo é que a nossa vida, se estiver parada, possa desabrochar. Nosso desejo é, se estamos nos sentindo sozinhos, que possamos sentir o Senhor ao nosso lado. Faça isso, ó Pai, nas nossas vidas. Fortaleça-nos. Te rogamos em nome de Jesus. Nós temos, então, trazido, a partir de um texto, Efésios 5:18, que nos diz que nós devemos nos deixar encher pelo Espírito Santo. Respondemos então pela manhã que essa é uma tarefa divina em nós e que a nossa parte é cooperar. E nesse contexto eu usei algumas imagens. A imagem de um automóvel que tem um tanque de combustível. Mas para que o frentista possa colocar o bico da mangueira neste reservatório, é preciso que nós, os donos do carro, abramos a tampa. Usei a imagem das cadeiras, em que, por exemplo, podemos pensar que a nossa vida pode ser pensada numa sala cheia de cadeiras. Uma delas é a cadeira do Espírito Santo, mas também tem a cadeira do rancor, a cadeira do pecado, a cadeira do vício, a cadeira da autossuficiência. E muitas vezes as cadeiras estão em lugares estratégicos da sala. E o Espírito Santo está numa cadeira lá atrás. A nossa parte da cooperação, estando conosco o Espírito Santo, é tirar essas cadeiras, para que fique só a cadeira do Espírito Santo. Como então nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Então eu quero trazer algumas palavras, alguns itens para a sua reflexão. Não tem nenhuma novidade no que eu vou dizer. Absolutamente nenhuma novidade. Só estou organizando esses passos que todos devemos dar se nós queremos ser cheios do Espírito Santo. O primeiro passo é: continue indo a Jesus. Continue indo a Jesus. Às vezes nós pensamos que ir a Jesus só acontece uma vez na vida, quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas nós precisamos continuar indo a Jesus. Quando, por exemplo, ele diz: venham a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu lhes aliviarei. Não é só para aquele que não conhece a Jesus, não teve aquele encontro transformador com Jesus, mas para nós, porque experimentamos situações na vida de cansaço e de opressão. E precisamos voltar a Jesus para sermos livres e encontrarmos descanso. Em João 10:9, Jesus se define assim: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. E imaginamos que esse texto é um texto para os que não são cristãos ainda. Mas eis como Jesus prossegue a sua fala: entrará e sairá, e encontrará pastagem. Sairá? Porque esse entrar e sair indica, portanto, um movimento constante por essa porta chamada Jesus. Nós entramos, e ali somos alimentados, somos dessedentados, somos satisfeitos, e saímos. Saímos pela vida, e de novo precisamos de alimento, precisamos de água, e voltamos a Jesus. Nós precisamos voltar sempre a Jesus. Nenhum de nós alcançou um estágio tal que não precise voltar a Jesus. Por isso é muito valioso que nós sempre escutemos o Evangelho. Mesmo aquele que já aceitou esse Evangelho,
até proclama esse evangelho, precisa ouvir o evangelho. Porque é o evangelho que nos molda o próprio caráter, é o evangelho que nos alimenta, é o evangelho que nos descedenta. Nós precisamos ouvir de novo, todos os dias, o evangelho. Eu ando muito triste, preciso dessa alegria no Espírito Santo. Primeira atitude constante a fazer é ir sempre a Jesus. Isso é para mim, que sou cristão há muitos anos. Para você que talvez seja cristão há mais tempo do que eu. Para você que é recente na fé, dando os primeiros passos, talvez até mesmo trôpegos. Não vamos a Jesus uma única vez. Nós vamos a Jesus todas as vezes que precisamos de pasto bom. Porque Ele é a porta para essa pastagem, onde então nos alimentamos. Porque às vezes nós entramos por outras portas, nos alimentamos de outros capins e bebemos de outras águas. Então, eu e você precisamos voltar a Jesus. Segundo passo que você, nós podemos dar para sermos cheios do Espírito Santo é desejar sinceramente que o Espírito Santo nos encha com todo o seu poder. Isso implica em desejar ser controlado pelo Espírito Santo. E aqui está o nosso problema. Nós nem sempre temos coragem de abrir mão do controle. Cantamos agora, no controle tu estás. Solte o cabo da nau. São canções que nos enternecem, mas nem sempre refletem a realidade do nosso coração. Senhor, controla tudo. Senhor, tu estás no controle do meu jeito. Logo, quem está no controle sou eu. Essa é a nossa tendência. Queremos decidir o nosso próprio destino. Fomos formados para a autonomia, para gerir as nossas próprias coisas. Mas só que as nossas coisas são geridas por homens e mulheres, que muitas vezes são dominados pelo pecado, cujo resultado não é vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E vida em abundância é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Terceiro, talvez a tarefa mais difícil. Ir a Jesus? Vamos. Desejar que Ele nos encha com o Espírito Santo dEle? Desejamos. Mas nós precisamos morrer para o pecado. Nós podemos fazer isso? Nós podemos não pecar? Quando aquela mulher flagrada, segundo os acusadores em adultério, foi levada a Jesus, usamos sempre essa história, é uma história realmente de grande inspiração. Jesus desenhava no chão palavras, ele levantou a cabeça, procurou pelos acusadores e disse, eu não condeno você. Vá em paz. Certo? Quase. Porque havia um mandamento. Vá e não peques mais. Eu pensava nesse texto, mas espera aí, que ordem impossível de ser cumprida. Como é que a gente é perdoada e não peca mais? É impossível, porque todos nós somos pecadores e atualizamos nosso pecado todos os dias. Jesus, nesse texto, quer dizer o seguinte, vá e não continues levando essa vida de pecado. Ou seja, não permita que o pecado domine você. Talvez você tenha uma recaída, mas levante. Talvez você tenha dificuldade de ter uma vida santa, mas prossiga, persista. Nós encontramos uma expressão
do apóstolo Paulo em Romanos 6, 11 a 13, que é um projeto de vida. Vou ler para vocês. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Está aqui um desafio para você. Só essa frasezinha. Marque na sua Bíblia ou guarde na sua cabeça. Senhor, o que vem a ser isso? Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Medite nisso essa semana. Portanto, continua o apóstolo inspirado, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos, isto é, aos desejos do pecado. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Quem aqui já teve uma experiência com álcool, por exemplo, e se tornou dependente do álcool? Tornou ojeriza ao álcool. E a única possibilidade dessa pessoa de ter uma vida sóbria e santa é ter ojeriza ao álcool. Por quê? Ele viu o que é que o pecado fez na sua vida e não quer mais ser dominado por ele. Nesta área, podemos aplicar isso em qualquer área da vida. Desejar, então, ter uma vida radicalmente diferente, porque nós somos aqueles que voltamos da morte para a vida. E não podemos mais voltar da vida para a morte. Não devemos querer voltar de novo da vida para a morte. Este não é o nosso caminho, porque saímos da morte e sabemos como ela é destrutiva. E chegamos à vida, é isso que o apóstolo Paulo. Então ofereça os membros do corpo de vocês a Deus como instrumentos de justiça, de prática daquilo que é reto, santo e sábio. Quando você crucifica o pecado continua falando alto na sua vida, mas você se faz de surdo, porque o seu negócio não é o pecado. O pecado se insinua, mas você não permite que ele domine você. O pecado chama você, mas você não permite que seu corpo ceda. A morte convida você, mas você se oferece para a vida consagrando-se a Deus. A destruição se apresenta, não como destruição, é claro, como sedução e ilusão, mas você se dedica à prática de atos corretos que geram vida para você e para os outros, porque quem vive em você é Cristo. Diz o texto bíblico, Gálatas 5, 24 a 25, os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então Paulo nos dá essa ordem magnífica. Se vivemos pelo Espírito Santo, andemos também pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo enche a nossa vida, toda a nossa imaginação, toda a nossa vontade, todo o nosso comportamento estão ocupados, estão cheios de Jesus Cristo. Quando estamos de fato sob a influência benfazeja do Espírito Santo, nós vamos cada vez mais fundo na compreensão da vontade de Deus para as nossas vidas. Quando estamos sob a influência do Espírito Santo, a nossa comunhão com Cristo é mais profunda e a cada dia mais íntima. Quando estamos cheios do Espírito Santo a cada dia, Ele controla mais e mais a nossa mente, as nossas emoções, os nossos desejos. 3 passos. Primeiro passo: vá sempre a Jesus. Segundo passo: deseje ser cheio do Espírito Santo.
sinceramente, de todo o seu coração. Terceiro passo, morra para o pecado. Não há como conciliar um desejo de uma vida transbordante, controlada pelo Espírito Santo, junto com uma vida que tem prazer no pecado. Uma vida que está cheia de cadeiras, cadeiras para a mágoa, cadeiras para a autossuficiência, cadeiras para a vaidade, cadeiras para o ressentimento, cadeiras para o vício, cadeiras para os traumas. Porque na nossa sala deve estar só uma cadeira, a cadeira do Espírito Santo com a sua luz que irradia e faz fluir e fluir rios de águas vivas. Mas agora eu quero ser bem pragmático, bem programático, bem paradigmático. Como nós podemos fazer isso? Nós podemos e devemos usar os meios de graça, os recursos de graça ou da graça que Deus coloca à nossa disposição. E quero mencionar 4, bem diretamente, vai dizer, mas de novo as mesmas coisas, sim, de novo as mesmas coisas. Primeiro é a adoração individual, é um meio de graça, é um meio pelo qual Deus nos abençoa com a plenitude do Espírito Santo. Segunda é a adoração coletiva na igreja. Terceira é a terapia e educação. E quarto é o desenvolvimento de atividades solidárias. Uma a uma, portanto, rapidamente. Primeiramente, então, programa de vida. Adore individualmente. A vida mediana, de boa parte de nós é a seguinte: manhã, segunda-feira, cedo, acordamos, provavelmente já um pouco atrasados para os nossos compromissos, tomamos um café rapidinho, um banho correndinho, pé na estrada. Fazemos oração, você me abençoa que eu estou com pressa hoje. E vamos. Aí entramos no metrô, no carro, no ônibus, vamos para o trabalho, e lá é tarefa, é meta, é chateação, é rotina, aborrecimento, depois vem o almoço, obrigado pelo esse alimento, e à tarde chegamos em casa cansado, ficamos na televisão e desmaiamos lá. Adoramos? Eu espero que a sua vida não seja assim. A minha às vezes é assim. Às vezes não é assim. E quando não é assim é muito bom. Quando eu consigo reservar um tempo para orar pelos meus irmãos, para ler a Bíblia, aprender de Isaías, de Miqueias, de Pedro, de Tiago, de Paulo, o dia é mais leve. Porque um dia na presença de Deus é leve. Por mais que chova forte e troveje do firmamento. Então, encontre um tempinho para orar, para ler a Bíblia, para cantar, para ouvir boa música, que inspire você, que possa ser, de fato, um instrumento de Deus. Temos práticos, portanto, primeiro, adore individualmente. Não passe um dia sem um momento de adoração individual. Talvez na sua casa tenha dificuldade, encontre um lugar. Na segunda-feira passada, o pastor Isaac Rangel dirigiu o culto do meio-dia. Temos culto todos os dias, segunda a sexta, de meio-dia a 1 aqui. Ele dizia o seguinte, já que ele falou em público, posso revelar também em público. Na minha casa eu oro na cozinha. Eu acordo antes que todos acordem, e o lugar mais tranquilo, mais interessante, é a cozinha. Lá eu sento, leio a minha Bíblia e oro. No seu caso pode não ser a cozinha, não importa qual seja o lugar. Mas é preciso que você desenvolva esse hábito de adorar a Deus, sozinho,
em casa. Segundo, adoração coletiva, no pequeno grupo, na igreja, ler a Bíblia, orar, louvar, ouvir a exposição da palavra de Deus, por um professor, por um pregador. Pare para ouvir, pare para aprender. Há muitos cristãos que querem apenas ensinar. Eu conheço gente que nunca para ouvir. Nós pastores temos esse problema. Então, quando prega alguém aqui, algum outro pastor ou um pastor convidado, eu me sento no primeiro banco, segundo banco, e eu me delicio, porque eu só prego, eu só falo. Mas eu preciso aprender, eu preciso ouvir. Eu preciso que alguém me exponha um texto da palavra de Deus. Eu sou aluno, eu sou discípulo. Espero que Deus sempre me dê vontade de ouvir. Por isso eu leio os autores, eu aprendo com eles. E tenho muito que aprender. Todos nós temos muito que aprender, não sabemos nada. Mas eu vejo pessoas, algumas até jovens, que não ouvem. Já sabem tudo. Eu espero que você não seja assim. Adore coletivamente. Cante com seus irmãos. Talvez alguns não cantem tão bem quanto você. Cante com ele. Aprenda com ele também. Louve ao Senhor. Louve com aqueles que creem como você crê. Levantando um canto de adoração e de exaltação ao Senhor, juntos, como fazemos aqui aos domingos. Você pode ser cheio do Espírito Santo sem a igreja? Pode. Mas se já é difícil com a igreja sem ela, se torna mais difícil ainda, porque aqui somos lembrados das mesmas verdades. Aqui se lê os evangelhos puros e imaculados. Mas pode ser, meu irmão, minha irmã, temos que ser muito claros, precisos. Que haja no seu coração sentimentos, disposições, atitudes, traumas que estejam além da sua capacidade de compreender ou de mudar. Jesus disse, repito, veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Ele não disse que veio para que tenhamos vida espiritual em abundância. Não está isso lá no texto. O texto é vida bios, essa é a palavra lá. É vida completa. Vida emocional, abundante. Vida física, abundante. Vida espiritual, abundante. Mas às vezes temos problemas diversos. E alguns acham que é melhor deixar como está, porque não tem mais jeito. Se nós precisamos de cura física, o Espírito Santo nos coloca 2 recursos: oração e medicina. Nesta ordem. Se nós precisamos de cura emocional por causa de traumas, de ataques, de rejeições, gerando em nós raiva, mágoa, timidez, autoestima lá embaixo, Deus nos coloca, pelo seu Santo Espírito, 2 recursos: oração e terapia. Porque às vezes nós sequer sabemos porque somos assim, ou pensamos o que pensamos, ou nos comportamos como nos comportamos. Mas Deus põe profissionais que nos dão a pista para nós fazermos a nossa caminhada. Se nós precisamos de cura espiritual contra um pecado que pertinaz tenta nos seduzir, o Espírito Santo nos coloca 2 recursos: oração e graça. Graça que diz o apóstolo Paulo a Tito no sermão que
eu já preguei aqui que internece a minha alma, que nos salva, diz o texto bíblico, regeneradora, mas também uma graça que é pedagógica. Diz o texto, Tito 2,12. A graça salvadora também nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. A graça nos educa. E quando ela nos educa, tendo nós sido regenerados, nós podemos então renunciar à vida de impiedade, de paixões mundanas, para que possamos viver abundantemente, sensatamente, corretamente, piedosamente. Quarto, organize o seu coração e depois organize o seu tempo para desenvolver atividades solidárias. É um meio de graça, é um meio pelo qual o Espírito Santo também nos enche com o seu poder. Porque quando nós contribuímos com os outros, os nossos dons que Deus nos deu são desenvolvidos. Digamos que Deus lhe tenha dado o dom da hospitalidade, mas você não recebe ninguém. Porque um dia alguém lhe magoou, eu também não vou mais usar esse dom. Está perdendo a plenitude do Espírito Santo, que lhe deu esse dom para edificar você, edificar a comunidade, por exemplo. Então, organize o seu coração e diz, não, eu vou encontrar um jeito, um tempo, vou organizar a minha vida para desenvolver atividades que abençoem a outras pessoas. Como eu tenho dito, ter o Espírito Santo dentro de nós, ter a plenitude do Espírito Santo dentro de nós, é para nos capacitar a viver melhor. É para nos capacitar a proclamar, a mostrar Cristo ao mundo. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado por Ele de tal maneira que a nossa vida aqui, agora, antecipe aquela vida que teremos na perfeição, quando Jesus então nos transformar em pessoas glorificadas, sem nenhum outro senhorio sobre nós, senão o de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então, eu preciso continuar indo a Jesus. Aonde você tem ido? Por que porta tem entrado? Talvez pela porta de Jesus e por outros portais. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então eu preciso desejar sinceramente que Ele encha a minha vida. Eu preciso ir além das palavras. Senhor, me controle. Eu quero desejar ardentemente que Ele me controle. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, então eu preciso morrer para o pecado. Não quer dizer que eu não vou pecar mais. Mas toda vez que eu pecar, eu vou me agarrar àquela promessa de 1 João 1, 9 e 10, que diz, se confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque se afirmamos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Pecamos. A primeira tarefa é a confissão. Eu não posso confessar, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Esses pecados não serão perdoados, porque não são sinceros os meus desejos. Eu tenho que confessar pecado por pecado, porque o pecado implica em arrependimento. Eu não posso me arrepender de todos os meus pecados, mas de cada um que eu cometi. Então, pela fé, entregando a minha vida a Jesus. Só há uma condição, uma única condição para sermos cheios do Espírito Santo.
é intransponível, é insubstituível, é ineligível. Receber a Jesus como Senhor e Salvador. Todo aquele que já recebeu a Jesus como Senhor e seu Salvador pode ser cheio do Espírito Santo. E a Bíblia nos dá os passos. Mencionei aqui alguns. Eu desejo, do fundo do meu coração, que esta seja a expressão da sua vida. Seja isso que você queira, seja isso que você deseje. Pode ser que haja aqui alguém nesta noite que, ouvindo as músicas aqui cantadas, tocaram o seu coração, escutando a palavra de Deus, diga: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas talvez entre esses que têm tal desejo, alguns ainda não confessaram que Jesus Cristo é o seu Salvador e o seu Senhor. Esse passo não tem como ser pulado. Quero convidar você, se você quer ser cheio do Espírito Santo e não deu esse passo ainda, que essa noite você possa dar este passo. Mas quero ir mais além. Você talvez olhando para a sua vida, para a qualidade de vida que você tem vivido, confronta a sua vida com as promessas da palavra de Deus e conclui: não estou cheio do Espírito Santo. Tem só um pouquinho lá no meu tanque. Está na reserva do Espírito Santo. Eu quero encher. Você pode começar agora desejando ser cheio do Espírito Santo. Nós vamos, nesse instante, então, ter um momento de oração. Eu peço ao nosso organista para tocar uma música. Eu quero pedir a você que silenciosamente ore, eu também vou fazer isso por mim mesmo. Você vai pedir o que você quiser. Talvez você vá pedir que Jesus Cristo salve você, cede você o Espírito Santo da promessa, e lhe dê a vida eterna. Talvez você queira nesta noite reconhecê-lo como seu Senhor e seu Salvador. Ore assim a Ele. Talvez você tendo ouvido sobre essa plenitude que se expressa em alegria, em vontade de viver, que você não tem tido por alguma razão, até mesmo emocional, até psicológica, não importa. Você quer essa vida abundante e prometida, não no papel, quer dentro do seu coração, nas suas pernas, braços e mãos. Ore, peça isso agora a Jesus. A música que vamos entoar agora, juntos, é uma oração também. Mais perto quero estar. Enquanto nós cantamos assentados em forma de oração, se você quer externar esse seu desejo de estar mais perto de Jesus, eu lhe convido a ficar em pé, eu lhe convido a vir aqui à frente, ao meu lado, junto com os demais pastores, vamos orar por você. E se você desejar
nesta noite, resolver de vez o seu assunto com Jesus Cristo e reconhecê-lo como o seu Senhor, o seu Salvador, eu lhe convido a que venha aqui, vamos também orar por você. Mais perto, olha que música, mais perto quero estar. É o seu desejo? Vamos então cantar. Ó Deus, receba o nosso desejo de sermos cheios do Espírito Santo. Ó Deus, nos ajude a que cheguemos cada vez mais perto de Jesus, que possamos entrar por essa porta e ali, a partir dela, nos alimentar da pastagem que Jesus nos oferece. Ó Senhor, queremos uma vida plena, mesmo em meio aos nossos problemas. Venha nos encher, venha nos plenificar. Oramos em nome de Jesus. Todos podem se assentar, o coro vai cantar agora esta bênção. Enquanto ele canta, nos lembremos nossas atividades desta semana e daqui a pouco o nosso programa de televisão. Ao longo desta semana, responda no seu próprio coração: o que eu preciso fazer na parte que me toca para cooperar com o Espírito Santo, para que eu seja cheio dele? Jesus, a comunhão do Pai, estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor,
estamos todos